A Jordânia possui uma rica história ao longo de milênios, com muitas populações que se instalaram ao longo de mais de 4.000 anos na região que hoje corresponde a tal país. E neste vídeo eu quero chamar a cada um de vocês para descobrirem as origens do país da Jordânia e também do povo jordaniano. Afinal de contas, o povo jordaniano é um povo de origem semítica com relações muito grandes, sanguíneas com o povo de Israel, com o povo judeu. Por isso eu peço que deixem os seus likes e também os seus comentários, se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar o vídeo. O nome Jordânia é derivado do famoso rio Jordão, um rio muito conhecido nas escrituras sagradas. O nome Jordânia, ou simplesmente Jordão, significa literalmente fluir ou descer. Vem do hebraico antigo fenício Yarden e significa literalmente descer, fluir ou correr. O descer, fluir ou simplesmente correr faz referência às águas do rio Jordão ou simplesmente o descer das águas do Rio Jordão. Muitos se perguntam se a Jordânia sempre teve este nome de Jordânia, mas a verdade é que as terras da Jordânia possuíram vários e vários nomes ao longo de mais de 3.000 anos, e um dos nomes mais peculiares e curiosos que faz referência a essa terra, que é o atual país da Jordânia, é a famosa e misteriosa Terra de Uz. A localização da Terra de Uz é literalmente a Jordânia. A antiga Terra de Uz também recebeu vários outros nomes por conta de ocupações de alguns povos de origem semítica que habitaram a região, e a Terra da Jordânia, na antiguidade, também era chamada de Amon e também de Moabe. Amon por conta dos amonitas e Moabe por conta dos amonitas. E por fim também teve o nome de Edom, por conta dos montes de Seir, e Edom faz referência ao povo idumeu ou simplesmente ao povo edomita. Até onde se sabe, a primeira população que veio a habitar a região da Jordânia não era uma população de origem semítica racialmente falando, mas uma população de origem cananeia, uma população cananeia denominada pelo nome de Oreu ou simplesmente Oritas. Os Oreus, eles eram descendentes de Canaã, segundo alguns, já outros vão simplesmente dizer que os Oreus não eram cananeus e que sim, eles eram semitas, eles eram povos semitas. Outros simplesmente acreditam que eles eram de origem indo-ariana e que a sua língua muito provavelmente fazia parte da família linguística conhecida atualmente como Uro-Urartiana ou simplesmente Uri-Urartiana. Atualmente, uma parte de estudiosos acreditam que os antigos Oreus, eles foram um povo que se originou da mistura de 3 povos, ou pelo menos 3 etnias distintas. Uma de origem iraniana, do Planalto iraniano. Outros acreditam que a segunda parte seria uma parte vinda da Alta Mesopotâmia, talvez um povo semita, e a outra, sim, de origem cananeia. Segundo algumas tradições antigas de alguns historiadores árabes, a esposa de Canaã, ela era da descendência de Madai dos persas. Pode aí então ter dado origem a este filho, que no caso seria o Ivi ou Rivi, que deu origem aos heveus, e dos heveus ali partiu um grupo chamado de Oreus, ou muito provavelmente eram apenas um povo mesclado destas 3 etnias. A Bíblia fornece algumas informações a respeito desta etnia, deste povo, que é simplesmente denominado como cananeu na Bíblia, e que ele habitava na região que hoje é a atual Edom, ou uma parte da Jordânia, que se estende à região dos montes de Seir. Os antigos Oreus habitavam essa região.
As escrituras sagradas e também a história vai nos dizer que muitas populações semíticas começaram a dominar totalmente a região da Jordânia, e por conta deste grande domínio e de que os semitas, os povos semitas eram mais numerosos, eles acabaram tomando aí no caso a terra da Jordânia, a terra dos montes de Seir, dos antigos moradores. A Bíblia chega até mesmo a dizer que os montes de Seir Deus reservou para os descendentes de Edom, para os descendentes de Esaú. Inclusive, o próprio Deus diz a eles em Deuteronômio, no capítulo 2, o seguinte: Não vos provoqueis, os edomitas, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Ou seja, os montes de Seir, aquela região da Jordânia, dos montes de Seir, é uma região que é dada pelo próprio Deus aos descendentes de Esaú. As primeiras populações a se instalarem na região da Jordânia se engana aqueles que pensam que foram os edomitas. Na verdade, foram os descendentes de um personagem muito curioso das Sagradas Escrituras, chamado pelo nome de Ló, o sobrinho de Abraão. Os descendentes de Ló foram os Moabitas e os Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas foram as duas primeiras populações de origem semítica a se adentrarem na região chamada de Terra de Uz. As duas tribos semíticas da descendência de Ló, Moabe e Amon, adentraram a terra, mas, na verdade, a primeira população a habitar a região da Jordânia e que dera o nome da Jordânia de Uz foram os próprios descendentes de Uz. Mas agora, quem é Uz, afinal de contas? Uz foi um dos filhos de Aram e foi uma das primeiras tribos aramaicas, ou simplesmente tribos arameias, a adentrarem a região. Ou seja, os primeiros semitas mesmo da região, nativamente, que deram nome à terra, foram os uzitas, da descendência de Aram. Eram arameus antigos que habitaram a região. O próprio personagem Jó, ele é um homem de origem semítica. Alguns vão dizer que Jó era, no caso, um edomita, visto que o nome Jubab ou Yubab é mencionado nas escrituras sagradas como um homem muito poderoso e rico, um grande governante, um sheik aí da região de Uz, e que ele era um homem muito rico. E nessa época, o único homem que se encaixa em tal descrição seria o próprio Jó. E a terra de Jó, no caso, dentro da terra de Uz, a região que ele viera seria a cidade de Bosra. Os acontecimentos da história de Jó, então, se passariam no que hoje é a atual Jordânia. Logo após a entrada dos Moabitas e Amonitas, o outro povo que também habitou, as várias tribos que habitaram a região da Jordânia, foram as tribos idumeias, como já citado, as tribos edomitas da descendência de Esaú, irmão de Jacó. Curiosamente, todos esses povos têm um parentesco muito grande com os antigos israelitas, um parentesco genético que, inclusive, já é mais do que confirmado. Antigamente existia um boato de que árabes e judeus eram povos primos. Um ditado popular: árabe e judeu são primos. Mas, na verdade, com os estudos genéticos, os vários estudos genéticos do genoma dos povos do Oriente Médio, acabaram se descobrindo que, na verdade, árabes e judeus estão mais aparentados do que se possa imaginar. Árabes e judeus não são povos primos. Árabes e judeus são povos irmãos genéticos. Os edomitas, aparentemente, eles se mesclaram primeiramente com os descendentes de Ismael e logo após acabaram fazendo algumas alianças com os descendentes ali dos Oreus, com o povo Oreu, e acabaram se mesclando um pouco com o povo Oreu. E além do povo Oreu, eles também acabaram se misturando com outro povo relacionado a eles geneticamente, que no caso são os midianitas. Midianitas, edomitas e também ismaelitas, eles todos se mesclaram. As escrituras sagradas vão dizer que o próprio Esaú deu início a essa mistura por conta de que são povos aparentados. E daí então vem as tradições de que árabes
alguns árabes se casam com povos semelhantes ou simplesmente com parentes, como por exemplo os próprios primos. Nós podemos ver essa tradição sendo passada desde Abraão, Isaque e Jacó, também com os próprios israelitas, visto que as pessoas que eram de uma tribo só deviam se casar com pessoa de tal tribo. Uma população que, em 2000 anos atrás, ganhou grande notoriedade na região da Jordânia, ou talvez 2.200 anos atrás ganharam muita notoriedade na região da Jordânia, foram a tribo árabe chamada pelo nome ou pelo termo de Nabateus. A tribo dos Nabateus é uma tribo árabe de origem ismaelita que é descendente do primeiro filho de Ismael. Eles também habitaram a região e a Jordânia ela é muito rica geneticamente, até porque ela possui majoritariamente DNA de povos semíticos antigos milenares, começando primeiramente com os arameus, com os uzitas da terra de Uz, filho de Aram. Logo após eles têm mistura com os oreus, uma mistura iraniana, misturada aí com a mistura cananeia e também aparentemente uma mistura semítica. Logo após também possui mistura com os moabitas, amonitas, edomitas e por fim os ismaelitas nabateus. A população jordaniana exibe todas essas origens em seu DNA, em seu sangue, e são um dos povos semitas mais puros, por assim dizer, e também possuem uma grande herança síria, que acabou adentrando dentro do país por conta de grandes migrações. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.